Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês um hino que está como um dos sugeridos aí do mês de março, que é Faz-me, ó Pai, perdoar, acho que é isso o nome. Faz-me, ó Pai, perdoar. Ele é um hino bem curtinho, tem 2 estrofes bem curtas e um refrão também super curto, então dá para fazer uma dinâmica usando bastante as crianças e tal, né? Como vocês podem ver, tá faltando cor no meu cartaz. O arquivo de vocês não está assim desbotado que nem tá aqui, tá bom? Minha impressora, para variar, está meio sem tinta, então eu só trouxe para dar um exemplo. Mas no arquivo de vocês está bem coloridinho, bem bonitinho. Cada estrofe tá de uma cor e o refrão tá de outra cor também, para ficar mais visual para as crianças, tá bom? E aí nós temos, na primeira estrofe, vai falar sobre perdoar. Por isso que no cantinho aqui, eu coloquei um band-aid, né? Quando a gente perdoa alguém, é como se a gente estivesse colocando um band-aid numa ferida, né? E espera ela sarar. E na segunda estrofe, que está deste lado, quase invisível para vocês, porque a letra realmente não dá para ler nada, fala sobre se arrepender, né? No arrependimento, eu coloquei uma borracha, certo? Uma borracha apagando aqui, ó. Então, porque quando a gente se arrepende, a gente está apagando aquele erro, aquele pecado da nossa vida, certo? Então, usei 2 símbolos aqui para as crianças associarem melhor. O band-aid para o perdão e a borracha para o arrependimento, certo? E o refrão eu não coloquei nada, que não precisa. Qual vai ser a dinâmica? Eu tenho aqui algumas figuras, acho que são 3 de cada, 3 que representam perdoar, né? Quer dizer, que representam coisas ruins que a gente precisa perdoar, e 3 figuras de coisas ruins que a gente precisa se arrepender, certo? Então, vocês vão colocar as figuras que estão desbotadas, já mostro para vocês, num saquinho ou num potinho para a criança tirar, sem olhar, tá bom? Então eu tenho, por exemplo, uma menina quebrando, jogando negócio no chão e quebrando. Aqui que tá bem desbotado é uma menina tirando o brinquedo da outra. Então, por exemplo, esse aqui, o que tem as crianças sozinhas fazendo alguma coisa, é que precisa se arrepender, que a própria pessoa fez uma coisa errada. As que tem envolvimento com outra pessoa, interação com outra pessoa, é sobre perdoar o que a outra pessoa fez de errado, ok? Então temos esse aqui do menino gritando ou xingando alguma coisa quando tá com raiva, arrependimento. Esse aqui é do menino apertando o braço do outro, perdão. E eu tenho mais 2 aqui, que é o menino fazendo a outra tropeçar e um Pinóquio, né? Mentir, preciso me arrepender. Então, perdão e arrependimento, ok? Então, são 3 figuras que vão simbolizar coisas erradas que a gente precisa trabalhar, o perdão ou arrependimento. É legal ressaltar para as crianças que perdoar envolve o quê? A gente está ajudando a pessoa a se arrepender, né? E eu também sou abençoado nisso. E o me arrepender é esperar o perdão do Pai Celestial e o perdão de outra pessoa que eu magoei. Então eles são muito relacionados, né? É muito interessante isso. E outra coisa que vocês precisam ressaltar para as crianças é que essas figuras estão mostrando coisas erradas. Não quer dizer que porque a gente perdoou, né, ou precisa perdoar a pessoa que fez algo de errado com a gente, que a gente tem que aceitar que ela continue fazendo coisas erradas com a gente. Isso tem que ficar muito claro isso na cabeça. Se elas estão sofrendo algum tipo de coisa que seja assim constante, aí elas precisam procurar um adulto para tentar resolver essa situação. Mas precisa haver o perdão, porém não deve aceitar esse tipo de comportamento de outra pessoa com elas, né? Precisa falar sempre com um adulto, ok? Bom, feito isso, a gente já explicando o que tem as figuras aqui, essas figuras vão estar então dentro de um saquinho ou de um potinho que precisa ser sorteado na hora.
vocês vão chamar uma criança para retirar a primeira figura. E vamos supor que ela retirou esta figura aqui, do Pinóquio. Ah, eu menti. Será que a mentira aqui, eu tô aqui, ó, mentir, eu menti, a própria pessoa, faz de conta que é ela que tem que tomar, né, fingir que é como se fosse ela que retirou o cartão. Se você mentiu, você precisa perdoar alguém ou se arrepender? Aí vai chegar à conclusão que é o arrependimento. A criança vai colar isso na testa, assim, certo? Com uma fita que seja boa, porque a minha daqui a pouco cai, porque ela é muito fraca. E vai falar, bom, se a gente vai se arrepender, a gente precisa de um band-aid, né? Faz de conta que eu já me arrependi. O band-aid faz parte do arrependimento, ok? Deixa eu colar aqui que fica mais fácil pra vocês verem. Vou colar o band-aid, ok, me arrependi deste pecado, dessa coisa errada que eu fiz. Qual estrofe que tem o band-aid, que fala sobre o arrependimento? Ah, essa daqui é a primeira estrofe. Vamos cantar a primeira estrofe com o refrão. Então vocês cantam, eles repetem. Canta por frase, eles repetem se eles não conhecem o hino ainda. Se eles já conhecerem o hino, eles só cantam, sem repetição, ok? Canta só a estrofe que se refere ao arrependimento, ao band-aid. Aquela criança que retirou o cartão, que tá com o menininho colado na testa, fica ali na frente, num canto, e vai segurar um barbante. Eu vou tirar, gente, que vai cair daqui a pouquinho, só pra mostrar. Um pedaço de barbante que vocês vão cortar exatamente o mesmo número de figuras que tem, vocês vão cortar de barbante. Então tem 6 figuras, 3 de cada, eu vou cortar 6 pedaços de barbante, que é o comprimento de um braço aberto de uma criança, ok? O meu é um pouco maior, vocês cortam um pouco menor. Essa criança vai segurar este barbante lá na ponta, porque ele vai representar a minha proximidade com o Pai Celestial. Então vocês vão ter que colocar uma figura de Jesus Cristo, do Pai Celestial, que está também no arquivo aqui de vocês já, só que eu não consegui imprimir, e vão deixar no meio, certo? Pode pendurar, vocês podem até colocar um palito de churrasco assim colado na lousa, na transversal, para pendurar a figura num fiozinho assim, ele ficar tipo flutuando ali no meio, para que as crianças consigam fazer uma posição mais legal para quem está assistindo. Então essa criança, por exemplo, vai estar lá na ponta da parede, Jesus Cristo aqui no meio, né, da lousa ali, sei lá. E ela vai segurar, ó, me arrependi, fiquei mais próximo da figura do Pai Celestial. Ok. Próxima criança vai, retira a próxima figura, vamos supor que seja aqui. O menininho colocou o pé para outra tropeçar. Então é uma coisa que alguém fez para mim, para aquela criança. O que eu preciso fazer? Me arrepender ou perdoar? Ah, perdoar. A criança vai colar na testa. Se é perdoar, então eu preciso da borrachinha, certo? Vou colar a borrachinha aqui no cantinho. Ah, perdoei a pessoa, passei uma borracha naquilo, como se ela não tivesse feito. Não vou me magoar mais com isso. Então ela vai do outro lado, porque de um lado é uma estrofe, do outro lado outra estrofe. Um lado representa arrependimento, outro lado representa o perdão. Vai pegar lá na ponta um pedaço de barbante e vai ficar de braços abertos, um passo mais próximo de Jesus Cristo, que vai estar no meio da sala ali, penduradinho, bonitinho, ok? E assim por diante. Então vai ter mais 2 crianças pro lado do perdão, né, que vai colar e vai pegar o barbante. Quando ela pegar o barbante, ela vai conectar com a outra criança que está com o braço aberto. Então aquele barbante vai dando continuidade até chegar em Jesus Cristo, ok? Não pode ser, dependendo do tamanho da sala, vocês não podem cortar barbantes tão grandes que aí vai ultrapassar muito, né? Tem que ser mais ou menos pedaços que vai dar distância até chegar no centro, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não, gente, Pai Celestial, né? Que a gente tem que ser. Bom, se bem que a gente se aproxima dos dois, Jesus Cristo e o Pai Celestial. Certo? Cada vez que a criança pegar uma figura, identificar se é
perdão, eu vou cantar com todo mundo a parte do perdão e o refrão junto. E cada vez que for arrependimento, a mesma coisa, eu vou cantar a estrofe que representa o arrependimento e o refrão. No final, quando já estiver completo, todo mundo se arrependeu, perdoou, estamos lá, chegamos muito perto do Pai Celestial, aí sim a gente canta o hino inteiro, começando, lógico, da primeira estrofe e seguindo até o final sem parada, ok? Então, como vocês vão retomar 3 vezes cada estrofe com a criança, vai fixando bem na cabeça, porque vocês vão fazer o eco, canta, elas repetem, canta, elas repetem, vai ficar fácil depois elas cantarem no final. Mesmo que elas não acertem todas as palavras, não tem problema, elas estão se familiarizando com o hino. E é um hino muito fácil de aprender também, então acredito que vocês não vão ter muita dificuldade delas aprenderem esse hino, e vai estar bem reforçada a mensagem do que está significando tudo isso que vocês estão cantando. Cada vez que vocês perdoam e se arrependem, nós nos aproximamos do Pai Celestial. E aqui é um pedido de ajuda, ó. Pai Celestial, faz-me andar cada vez mais perto de Ti. Elas precisam saber que elas precisam orar pedindo ajuda do Pai Celestial para que elas consigam se arrepender e perdoar, porque é uma das coisas mais difíceis de se fazer, afinal de contas, não é mesmo? Então é isso, gente. Essa é a ideia, essa é a dinâmica. Eu acredito que vai ser bem lúdica, que elas vão conseguir aprender bem a mensagem de uma forma legal e gostosa, tá bom? É isso, os arquivos estão aqui disponíveis no link. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem no privado, que eu sempre respondo quando eu vejo. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.